Fala pessoal, e aí, tudo em paz com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, né? Para trabalhar um pouquinho mais de matemática, mais um momento, aprendendo geometria plana, nossa primeira aula, certo? Falaremos sobre áreas e medidas de superfícies planas, perímetros e teorema de Pitágoras, tá certo? E hoje eu tenho uma visita especial que vai dar aula junto comigo aqui com vocês, me assessorando no meu ouvido, tá bom? Vamos lá começar a brincadeira? Vamos falar agora sobre área de retângulo, tá? Retângulo, todos vocês já sabem, o que é a figura retangular. Nós temos aí esse retângulo amarelo, tá bom? Para calcular um retângulo é coisa bem simples, basta multiplicar a base vezes a altura. Aqui nós temos a base, aqui nós temos a nossa altura, tá certo? Área, para quem ainda não tem a habilidade de entender o que é área, área é toda essa região aqui, ó, ocupada por amarelo. A área é esse espaço compreendido, tá certo? Dentro dessa figura aí. Aí nós temos a área. Observações sobre o retângulo, tem lados opostos com medidas iguais, esse lado é igual a esse lado é igual a esse. Todos os ângulos internos medem 90 graus, certo? Aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos que d ao quadrado é igual a b ao quadrado mais h ao quadrado. Esse d aí nós não temos a representação, mas d é a diagonal, essa distância desse canto para esse, tá certo? É a nossa diagonal. Aplica-se o teorema de Pitágoras, tá bom? Teorema de Pitágoras, se vocês não conhecem ainda, é aquele que diz onde hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado, a soma do quadrado dos catetos, tá bom? Algumas biografias chamam os lados do retângulo de comprimento e largura. E isso varia aí de um para o outro. Falando sobre quadrado, a forma de calcular a área do quadrado é exatamente igual à forma de calcular a área do retângulo. É base vezes altura. Porém, o quadrado, a base e a altura têm medidas iguais. É a base aqui, que é a mesma coisa que essa, que é o L, a altura é L. Então, a gente vai ter L vezes L, que dá L ao quadrado. Então, a área A mede L ao quadrado. Olha, Heitor está gostando da aula, tanto que já dormiu. Certo? As características do retângulo, do quadrado é igual ao do retângulo, porque um quadrado é um retângulo. Né? Satisfaz também o teorema de Pitágoras utilizando a sua diagonal. Essa distância que é a diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Nós temos aqui, certo? E em caso particular do losango e retângulo, é um caso particular o quadrado, certo? O quadrado é um retângulo, o quadrado também é um losango. Perímetro, que a gente não tinha comentado, o que é perímetro? Perímetro é nada mais, nada menos, bem básico, que é a soma de todos os lados de uma figura qualquer, tá certo? Qualquer figura que você somou todos os lados, você tem o perímetro. Nesse caso, o perímetro vai ser L mais L mais L mais L. Perímetro é igual a 4L, tá bom? Paralelogramo. Paralelogramo é qualquer figura com esse modelozinho aí, certo? Onde os lados paralelos, observação, os lados opostos têm medidas iguais, como um retângulo, mas ele não é um retângulo, porém eles são paralelos. Ó, esse cabo é paralelo a esse cabo é paralelo a esse. Ele deixa de ser um retângulo porque os ângulos internos não são de 90 graus, tá certo? Mas a forma de calcular a área é igual a do retângulo, é base vezes altura. Só um cuidadozinho, a base, digamos que é a mesma informação. A altura não é esse lado. A altura é a menor distância daqui para aqui, que vai ser um segmento de reta. Aqui é segmento de reta que forma um ângulo reto. Nós pegamos essa informação altura, esse H aqui. Tá bom? Muita gente se atrapalha na hora de calcular a área de paralelogramo e usa como altura essa informação e se perde. Tá bem? Área do losango, aquele símbolozinho que está na nossa bandeira, né? Na bandeira do Brasil. Tá? Para calcular o losango, nós utilizamos as diagonais. Tá? Não trabalhamos com os lados. As diagonais, então aqui, ó, essa diagonal vezes essa diagonal. Aqui eu tenho a diagonal maior e aqui eu tenho a diagonal menor, certo? Dzão vezes Dzinho dividido por 2 é o que a gente chama de área do nosso
losango. Tá? A é a área, Dzão é a diagonal maior e Dzinho é a diagonal menor. Tá? Algumas observações importantes sobre o losango. Todos os lados têm medidas iguais e os lados opostos são paralelos. Então, já dá para você perceber, que a gente falou lá sobre o quadrado, que um quadrado é um losango. Porque os lados opostos são paralelos, todos os lados têm medidas iguais. Então, satisfaz também essa situação. Tem ângulos opostos com medidas iguais, o quadrado encaixa também nisso, tá certo? As diagonais são perpendiculares, o quadrado encaixa também nisso. Então, perímetro, lado mais lado mais lado mais lado igual a 4 lados do quadrado encaixa também nisso. Então, o que é que diferencia? É porque os ângulos internos do losango não são obrigatoriamente 90 graus, certo? Os ângulos opostos têm medidas iguais, tá ok? Ainda tem uma curiosidadezinha que eu vou colocar para vocês. Se vocês observarem aqui dentro desse cara, dentro, você está vendo 4 triângulos exatamente iguais, certo? E observe só esse que já tem o ângulo reto aqui. Esse triângulo é um triângulo retângulo, certo? E vai mais uma vez satisfazer o teorema de Pitágoras, tá bom? Depois a gente vai trazer um trabalho específico, uma aula só para o teorema de Pitágoras. Então aqui eu tenho um cateto menor, outro cateto maior, e o lado representa a hipotenusa nesse momento, tá bom? Área do trapézio. O que é um trapézio? Você fala em trapézio, o que é que você lembra? Lembra do circo. Lembra? O cara fica lá em cima, pendurado, fazendo algumas manobras, tá certo? Então você preste atenção na situação do trapézio. O local onde ele fica segurado no ferrinho, as cordas amarradas lá em cima, tem uma ideia realmente de construção do trapézio. Observe, o formato é esse. Se você pensar em botar ele de cabeça para baixo, você vai lembrar mais ou menos o local onde a pessoa do circo fica fazendo aquelas estripulias, vamos chamar assim. Tá certo? E como calcular a área de um trapézio? Então, para calcular a área do trapézio, certo? O que é que você tem? Quais são as informações que você precisa ter? Você precisa saber a sua base maior. Ele tem duas bases, uma maior, certo? E uma base menor. Tem que saber essas duas informações. Você precisa saber a distância entre essas duas bases, que é o que a gente chama de altura. Tendo essas três informações, acabou, certo? Você vai ter como calcular o trapézio por esse modelo matemático, essa formulazinha que você está vendo aqui nesse retângulo cinza, certo? É só fazer base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. É Bzão mais Bzinho vezes a altura sobre 2, para ficar mais fácil de memorizar. Tá bem? Aí eu tenho o modelo matemático para calcular a área do trapézio. Se a gente precisar de perímetro, de novo, é a soma de todos os lados. Para isso você vai ter que descobrir esse ladozinho aqui, tá certo? E quando você não sabe ele, às vezes ele dá informação para você calcular usando o teorema de Pitágoras mais uma vez. Imaginando aqui que aqui é a nossa altura, de novo você vai ter um triângulo retângulo. Então Pitágoras ele é muito útil, então a gente vai ter um momento para trabalhar bastante esse elementozinho, tá bom? Observações, as bases são paralelas, certo? Essa base com essa são paralelas, paralelo, isso é a ideia de paralelismo, tá bom? Trapézio retângulo é esse cabra aí, é quando você tem um trapézio em que você tem, na altura, você forma um ângulo reto com a base, certo? Quando a altura dele é um dos lados, que forma um ângulo reto com a base, na verdade, melhor dizendo. E aí você tem dois exemplos de trapézio. E a fórmula é a mesma. Bzão mais Bzinho vezes a altura sobre 2 para calcular a área. Tá ok? A área do triângulo, certo? Não foi falado ainda, mas esse é um cara muito utilizado, certo? Bastante utilizado no nosso cotidiano. E para calcular a área dele é muito importante saber calcular. E é também prático, como as outras fórmulas, só são muitas fórmulas, mas na forma prática. Então é só fazer base vezes a altura sobre 2. Certo? Aí eu peguei aí um triângulo qualquer, a base pode ser qualquer uma das bases, certo? Também se cada base tem uma altura relativa. Nesse caso, em relação a essa base, eu tenho essa altura. É a menor distância entre a base e o ponto mais alto, o vérticezinho aqui. Tá bom? Então, base vezes a altura sobre 2, modelo matemático simples. Aí nós temos a área dos triângulos isósceles,
certo? Se o triângulo é isósceles quando tem dois lados iguais, veja só, dois lados iguais, forma o modelo base vezes altura sobre 2, certo? Então, o perímetro dele, eu vou ter lado mais lado iguais mais a base, e os ângulos da base têm medidas iguais também, esse cara aqui e esse cara, os ângulos internos da base também têm medidas iguais, tá bem? Aí é uma situação curiosa em relação à mediana, bissetriz e a altura, tá certo? Nesse caso aí, num triângulo qualquer, aí nós temos a altura dele, certo? Só que se eu calcular a mediana é o segmento de reta que liga um vértice a um lado, certo? Dividindo o lado oposto em dois segmentos iguais. Essa é a mediana, não é a mesma coisa que a altura nesse caso, em um triângulo qualquer. A mesma coisa é a bissetriz. A bissetriz não é igual à altura, nem é igual à mediana, porque o que a bissetriz faz não é dividir o lado em dois pedaços iguais. A bissetriz divide o ângulo em dois pedacinhos iguais, dois ângulos congruentes, tá certo? Então, eu tenho aí a altura, mediana e bissetriz diferentes. Já nesse caso, no triângulo isósceles, por isso que a gente pegou esse exemplo, no triângulo isósceles, tanto a altura quanto a mediana quanto a bissetriz têm medidas iguais, tá certo? Então, a altura divide o ângulo ao meio, divide o lado oposto em dois pedaços iguais e também tem um ângulo de 90 graus, conceito de altura. Então, a altura é a mediana e é a bissetriz ao mesmo tempo, tá bom? A do triângulo equilátero, nós temos uma situação diferenciada, certo? Que pode ser trabalhado, podem aparecer. Triângulo equilátero é aquele cara que tem três lados com medidas iguais e também tem três ângulos de 60 graus, certo? Lembre que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, não só o equilátero, é sempre 180. Quando todos os lados são iguais, cada ângulo vai ser de 60 graus. A fórmula antiga que a gente acabou de ver, forma de dizer antiga, certo? Também serve para o equilátero. Base vezes altura. Como eu estava dizendo, né, a fórmula que serve para os outros serve também para o triângulo equilátero. Base vezes altura dividido por 2. Porém, quando não tivermos essa informação no triângulo equilátero, nós podemos usar um outro modelo onde trabalha-se apenas com as medidas dos lados. Tá certo? Que é fazer lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. É um modelo pronto para a resolução de problemas desse tipo. Tá ok? Então, como eu já falei, lados iguais, ângulo de 60 graus, certo? O perímetro é a soma de todos os lados. E uma última observação, triângulo equilátero também é isósceles, portanto, a altura é também mediana e bissetriz. Tá certo? Falando sobre agora hexágono regular. Tá? Quando a gente fala em hexágono regular, na verdade, nós estamos falando de 6 triângulos equiláteros. Olha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, não existe uma nova fórmula para calcular. Se a gente já acabou de ver que a área de um triângulo equilátero é lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, se qualquer hexágono equivale a 6 triângulos equiláteros, é só fazer 6 vezes lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Aí nós temos a área de um hexágono regular. Regular, tá certo? E as características, certo, do hexágono regular são as que estão aí embaixo. Como todo polígono regular, os lados e ângulos internos têm medidas iguais, né? Essa é a característica de um polígono regular, assim como o triângulo equilátero. E o perímetro é a soma de todos os lados, como são 6 lados, 6 medindo L, então o perímetro são 6 L's, tá bom? Beleza? Nós vamos deixar essa atividade aí resolvida, tá? Vamos fazer essa atividade e deixar uma lista aí para vocês tentarem trabalhar, né? Logo mais a gente debate e resolve essas questões mais na frente. Tá bom? Escolhemos uma questão um pouco trabalhosazinha já para ir se acostumando, talvez a mais difícil da lista, tá? Para a gente desenvolver. E aí a gente vai pegando macetes devagarinho, chegando até onde a gente precisa. Vamos lá. Feito o levantamento de um terreno, foram determinados os dados
indicados na figura ao lado. Nessas condições, qual é a área do terreno? Eu tenho que descobrir qual é o espaço ocupado aí pela região verde, tá certo? Como vocês podem ver, essa não é uma figura comum, normal. É um pentágono, mas não é um pentágono regular, né? A gente possa traçar algumas regrazinhas. Aí vai ser uma figura que a gente vai ter que dividir em partes para calcular a área. Repare como é que eu fiz. Separei ela em duas partes. A parte de cima é um triângulo retângulo, dá para ver, tem um ângulozinho de 90 graus, tá certo? E a parte de baixo é um trapézio. Então eu vou ter que usar dois modelos matemáticos diferentes para calcular a área, tá certo? Vamos calcular a área 1, que é a área do triângulo, tá? Se você girar o triângulo, ele fica nessa posição. É um triângulo onde a base dele é o cateto 30 e a altura dele é o cateto 40. Então, para calcular o triângulo, é só fazer base vezes altura, né, dividido por 2. E aí nós temos na base o 30 metros, a altura o 40 metros. Então, a gente vai ter 30 vezes 40 dividido por 2, certo? Que vai nos dar 1.200 sobre 2, vai nos dar 600 metros quadrados, tá certo? Agora vamos tentar calcular a área do trapézio. Vamos lá. Aí veja só, para calcular a área do trapézio, lembra da fórmula? Eu preciso da base menor e da base maior. Olha o que aconteceu, a base maior eu não tenho. Só que essa base maior, certo? Você lembra que essa aqui é a mesma coisa que esse lado do triângulo, ok? É aí que entra o Teorema de Pitágoras, certo? O Teorema de Pitágoras diz que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Nesse caso, a hipotenusa é a mesma coisa que a base maior do trapézio. Tá? E a gente vai usar o Teorema de Pitágoras para descobrir a hipotenusa, ao mesmo tempo descobrir a base maior. Aí eu vou ficar com isso, Pitágoras é isso. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Tá bem? Desenvolvendo esse cálculo aí, eu vou ter que hipotenusa ao quadrado é igual a 900 mais 1.600. 30 ao quadrado, 900. 40 ao quadrado, 1.600. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a 2.500. Aplicando a raiz nos dois lados, tá? A raiz nos dois lados, eu vou cancelar esse quadrado, que aí raiz quadrada de h ao quadrado é h, e raiz quadrada de 2.500 é 50 metros. Tá certo? Então, nós já sabemos qual é a medida de h. Logo, já sabemos qual é a medida de b. Certo? h e b são iguais, então b também mede 50 metros. Ok? Então, a área 2 vai ser 36 mais 50, base menor mais base maior, vezes a altura, que tem aqui, 40, dividido por 2. Então, nós vamos ter 86 vezes 40 sobre 2. E a gente vai ter como resultado 3.440 sobre 2, que dá 1.720 metros quadrados. Tá certo? Então, a área 1 foi 600 metros quadrados, a área 2, 1.720 metros quadrados. Como a nossa figura é a união das duas áreas, a gente vai ter a área total, que é 600 metros quadrados, mais 1.720, que vai dar 2.320 metros quadrados. Então, para resolver esse problema, a gente usou duas fórmulas de área, do triângulo e do trapézio, e o Teorema de Pitágoras, tá certo? Os outros problemas daí para frente, vocês vão usar as fórmulas de área que foram apresentadas na aula e, em alguns momentos, o Teorema de Pitágoras. Desenvolvam, pratiquem, tá? Se envolvam bastante, aprendam bastante, que depois a gente vai tirar alguma dúvida que você precisar, manda no privado, manda nos grupos e assim vai levando que a gente vai tentando desenvolver, tirar cada situação que vocês precisam aprender e assim vai. Qualquer problema que tiverem de outros momentos aí, de alguma pesquisa, pode mandar para a gente, não há problema algum, estamos aqui à disposição para trabalhar, para ajudar vocês. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e vamos estudar, é importante.